Olá, eu sou Felipe Fonseca e vou falar sobre Se Beber Não Case 3, The Hangover Parte 3, filme dirigido pelo Todd Phillips e escrito pelo Todd Phillips em parceria com Craig Mazin. Bom, é o terceiro filme da trilogia aí, né, que se tornou trilogia por causa do sucesso, né, o sucesso do primeiro levou ao segundo, que por sua vez fez muito sucesso, e levou a esse terceiro, trouxe a esse terceiro. Acredito que esse é o fim, né? E pelo menos é o que foi anunciado aí. E esse filme é o mais fraco dos três, sem dúvida nenhuma. O primeiro eu achei bom, eu demorei pra ver, eu vi apenas recentemente, em 2013, né? Foi há algumas semanas apenas, eu vi inclusive os dois pra poder ver esse terceiro, enfim, pra ver todos, né? Porque é um filme muito visto e tal, mas eu não tinha visto ainda os dois primeiros, então vi o primeiro, gostei, achei bacana. Eu gosto dos filmes do Todd Phillips, até falei sobre isso num podcast que gravei esse ano. O segundo é basicamente uma refilmagem do primeiro, a mesma situação, as mesmas coisas assim, só que com um pouco mais de ação e um pouco mais sombrio, e essa tendência seguiu para esse terceiro. Esse terceiro é o que mais tem ação. Eu diria que é praticamente uma comédia de ação. Ele não é simplesmente uma comédia como foi o primeiro. Ele é, na verdade, uma comédia de ação. E a ressaca, né, o The Hangover, na verdade nem existe nesse filme. A premissa é outra, né? E eu acho esse um dos problemas, né? Quer dizer, mesmo eles tentando... Eles dão uma forçada de barra. A gente tem todos os atores originais, né? Então o Bradley Cooper, o Ed Helms, o Zach Galifianakis, eles são, né, The Wolfpack, né? E estão de volta. O Ken Jeong, né, como Mr. Chow, com muito tempo de tela, né, coisa que foi aumentando, né, do primeiro pro segundo, e agora nesse terceiro ele é um dos principais também, e coisa que eu acho que prejudica, porque ele foi divertido no primeiro filme justamente por ser uma participação apenas, né. Ele é muito bom, o Ken Jeong, mas não sei, o personagem foi ganhando cada vez mais destaque. Nesse terceiro filme ele é um dos grandes destaques, a narrativa toda move-se por causa dele. E aí a gente também tem outros atores, né, surgem. O John Goodman é uma nova adição ao filme, e tem uma cena que é ainda no começo do filme com o John Goodman, que interpreta o Marshall, um gangster, né, um cara e tal, que tem um poder e que tá atrás do Mr. Chow, e ele tem um longo diálogo expositivo, que primeiro que o diálogo expositivo já não é muito legal. Acontece, né? Não é sempre que assim, dependendo do filme, dependendo da história, é meio inevitável, tudo bem. Então não é esse o problema. O problema é que logo ali já fica claro que eles estão dando uma puta forçada de barra para fazer com que esse terceiro pareça que foi planejado desde o começo, desde o primeiro filme. O que a gente sabe que não é verdade. Porque a gente sabe que, enfim, os filmes só foram sendo feitos por causa do sucesso, enfim. Não foi planejado, não era planejado uma trilogia. Então é uma forçada de barra muito grande para tentar justificar, e na verdade isso não é necessário. Toca o filme, faz o filme, não precisa ficar justificando que tem uma ligação com o primeiro, que tudo levava a isso. É uma besteira. Então isso fica até meio ridículo, essa forçada de barra. E como eu disse já, o filme é muito mais uma comédia de ação do que simplesmente uma comédia. Então esse é o filme que tem mais... aí é uma coisa bem, talvez, pessoal, mas talvez as piadas um pouco mais de mau gosto, não sei. Aí vai do gosto, né? Por isso que eu disse que é pessoal. Mas tem algumas piadas que me pareceram forçadas demais e muito cruéis até, talvez, não sei. Mas não é que nem o primeiro, digamos assim. Eu não lembro de ter visto coisas assim no primeiro. E nesse terceiro tem. E a gente tem ação, quer dizer, tem muito... No segundo já tinha um pouco, e aí nesse terceiro evolui de vez. Eles realmente seguiram esse caminho, né? O diretor e os roteiristas. E o roteiro, e o diretor também, um dos roteiristas, seguiram esse caminho da ação nesses três filmes, né? Nessa caminhada. E nesse terceiro a gente tem muitos tiros, a gente tem morte, a gente tem... quer dizer, realmente uma situação... que não foi como no primeiro, né? Aquela bebedeira e tal. Eles se encontram numa situação... o grupo dos lobos aí se encontra numa situação terrível. De qualquer maneira, uma coisa também curiosa, a trilha sonora. A trilha sonora é do Christoph Beck,
E a trilha sonora é muito boa, eu gostei bastante, mas ela tem um clima, e logo no começo isso fica claro, né? Começa uma música toda, uma sequência que parece, inclusive, um filme de ação, assim, né? A trilha sonora é muito bacana, mas é curioso que não é uma trilha sonora de humor, né? E isso mostra muito do filme, é uma trilha sonora de ação, de drama, às vezes, assim, né? E é uma trilha sonora pesada, muito épica e clássica. Claro, ela gera um contraste também em diversas cenas justamente por causa disso. O que a gente está vendo na tela é algo para dar risada e a trilha é uma trilha épica e tal. Então esse contraste gera risada também. Mas, enfim, isso é um sinal do caminho que o filme seguiu. Mas eu gostei da trilha, independente, assim, eu acho que para escutar a parte é bacana. Então o filme ele é muito mais esforçado do que os outros, situações muito mais absurdas. Eu dei risada. Tem cenas que, assim, isoladamente, você ri. Não tô falando, pode ser que você não ria, mas eu ri. Eu dei risadas, dei boas risadas. Muitas dessas risadas eu acho que é por conta de já estar familiarizado com os personagens, então eu não acho que é um filme recomendado para quem não assistiu os outros dois. Ele com certeza vai ser pior para quem não assistiu os outros dois, porque você não vai rir de certas coisas que você só ri nesse filme porque você já viu nos outros, ou porque você já conhece os personagens. Então ele não é um filme que vai sobreviver bem sozinho, você tem que ter o repertório dos outros dois, mas é muito fraco, é inegavelmente muito fraco, e eu sou um cara mais, enfim, positivo em relação ao cinema e tal, mas fosse outro, iria dizer que o filme é muito ruim mesmo, que é uma porcaria. Eu, como sou, digamos, não é que é mais bonzinho, mas talvez seja, eu digo que é um filme muito fraco, é bem fraquinho, e você pode dar risada, aí depende do seu tipo de humor, as risadas ainda podem vir, mas é muito fraco, e como ele faz parte de uma trilogia, comparado com os outros três, agora, né, uma trilogia, comparado com os outros três, ele é o mais fraco, sem dúvida nenhuma. A nota que eu dou para esse filme é uma nota 5. Então, é isso. Se beber, não case 3. Eu odeio esse título nacional. Eu prefiro The Hangover, né? A Ressaca. Mas, vocês sabem como é que é, né? Depois fizeram outro com o título A Ressaca, mas enfim, isso fica para uma outra história. Esses títulos nossos aqui. Também, só deixar o aviso que tem uma cena durante os créditos, tá? Não é no final dos créditos, é durante os créditos. Eu acho que e vale a pena ficar para assistir. É uma ceninha bacana. É isso. Obrigado pela audiência. Me acompanhem aí nas redes sociais, sigam no Twitter, curtam lá a página do Facebook. Por enquanto é só. Um abraço e até mais.